Boa noite a todos. Sou do Centro Espírita Semeador da Galileia, em Ji-Paraná, Rondônia. Obrigado a você pela presença hoje. Dê seu like, ative o sininho para receber aviso das palestras e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Recebemos hoje a Marcela Cardoso Tudela. Boa noite, Marcela. Boa noite, Ela Estevam. é Ela é coordenadora da área de estudo do Espiritismo da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, em Porto Velho. Recebemos ela hoje para a palestra Jesus e a Tolerância. Pedimos agora que aquietem seus corações e vamos fazer uma oração para dar prosseguimento. Ó Senhor, Mestre querido e amado, obrigado por mais esse dia, por tudo que vem nos trazendo. Pedimos tua luz, tua fortaleza, renovação e paz. E que nos ajude a tirar o melhor proveito da palestra de hoje para nosso dia a dia. Obrigado por tudo. Que assim seja. Pode seguir com você agora, Marcela. Muito obrigada, Estevam. Obrigada ao Centro Espírita Semeador da Galileia. E boa noite a todos, nossos amigos, nossas amigas, irmãos de Ideal Espírita. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez, de forma virtual e nesta noite. Então, pedimos a Jesus que nos envolva os pensamentos, para que assim ele possa dirigir as nossas reflexões e possa fazer com que a nossa fala reflita todo o seu amor por cada um de nós, por nossas histórias. Na história do nosso planeta, Jesus é uma personalidade intrigante. Seus feitos, seus contos, sua filosofia de vida o faz ser amado por milhões de pessoas. Ao mesmo tempo que passa desapercebido por muitos e até detestado por outros. O Espiritismo nos traz uma visão peculiar de Jesus. Ele vem trazer para a gente a visão verdadeira, quem realmente é Jesus. Nós encontramos essa história no livro A Caminho da Luz, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, então, nos conta que antes da formação do nosso planeta, Jesus fazia parte de uma comunidade de espíritos puros, já naquela época, e eleitos por Deus para dirigir os fenômenos que acontecessem dentro do nosso sistema solar. Então, eles tinham as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias, coordenavam todos os planetas. Nos fala então Emmanuel que em um determinado momento o Cristo recebe a incumbência de Deus para coordenar a construção de um novo planeta, de um novo orbe, nossa Terra, nossa casa de agora. E então, em conjunto com os engenheiros, arquitetos, biólogos, geneticistas e muitos outros operários da espiritualidade, todos seus prepostos, pega então a matéria incandescente, recém-saída da nebulosa solar, e confere a ela um conjunto de leis, dentro das quais iam se manifestar
todos os fenômenos da vida neste nosso planeta. Define a formação da Lua, suas funções, coloca que a sua luz polarizada iria nos auxiliar, iria estar conosco, trabalhando conosco na reprodução. Aproveita o frio dos espaços siderais para a condensação da crosta, para solidificar a crosta do nosso planetinha. Opera, então, a escultura geológica do orbe terrestre. Emmanuel o chama o divino escultor. Organiza o cenário da vida, criando indispensável a existência de todos os seres que aqui viriam habitar. Nós também. Adequa a pressão atmosférica, estabelece os centros de força lá na atmosfera que vão harmonizar os fenômenos elétricos, edifica as usinas de ozônio para que a gente pudesse ter o sol filtrado, ficarmos mais confortáveis. Constrói e organiza o mundo das células na elaboração das formas orgânicas que viveriam aqui, pacientemente. Esse é Jesus. Jesus é o co-construtor do nosso planeta, é o governador planetário. E muitos de nós não temos essa noção. Muitos de nós não conhecemos esse seu lado. Mas, e não se contentando com todo esse trabalho, o divino escultor, nas falas de Emmanuel, decide então nascer no nosso planeta. Vem ao nosso planeta, apenas para nos ensinar a amar. Ele desce e traz balizas novas para essa estrutura comportamental velha, arcaica, antiga, para nossa estrutura emocional já viciada no erro, no azedume, na incompreensão. Ele desce para isso, trazendo essas novas metas, esses novos limites para nós, para que nós conheçamos tudo isso de forma exemplificada, não apenas dita pelos grandes filósofos que vieram antes dele. Ele traz, então, os fundamentos da verdade inabalável. Mas depois ele envia o Consolador prometido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nos avisou. Essa verdade que é o conhecimento das leis divinas, o conhecimento de como se deu o nosso nascimento, o nosso crescimento, a finalidade da vida física. E então ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos espíritos imortais, em uma experiência temporária no plano físico, com a meta final evolutiva de nos transformarmos em espíritos puros. E neste processo ascensional, ora estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual, nosso local de origem natural de cada um de nós. Com leis amoráveis e inderrogáveis que vão dirigir nossa caminhada de autoiluminação ascensional, nossa caminhada ascensional. Esta é a verdade, com muitas outras coisas ainda para aprendermos, mas essa é a verdade que vai nos libertar da nossa materialidade.
É comum, muito comum, que a gente se veja enquanto personalidade humana. E é muito mais trabalhoso a gente conseguir se ver enquanto espírito imortal. Que é isso que ele veio fazer. Ele veio dar balizas novas, ele veio dar orientações novas, para que a gente pudesse transitar nesse caminho ascensional com mais segurança, com mais consciência dos nossos próprios objetivos, frente a esta caminhada. Esse é Jesus. Ele está governando desde a construção inicial do nosso planetinha Terra. Governa até hoje. E é, acima de tudo, o nosso cuidador. O cuidador de cada um de nós. O cuidador do nosso coração. Das nossas histórias mais íntimas. Das nossas encrencas emocionais. É o conhecedor de tudo. Tem o nosso nome, o nosso endereço. É o modelo e guia da nossa ascensão espiritual. Os espíritos falam isso no livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia? Jesus. Modelo no sentido de nós nos transformarmos, olhando para ele e vendo nele as virtudes que são possíveis em nós. E guia como aquele que vai na frente, que já passou por esse processo e que nos orienta, assim é mais fácil, assim não é bom para nós, dessa forma você vai se sair melhor. É o guia, é o nosso modelo e o nosso guia. Então, a mensagem do Cristo para nós é, sim, uma proposta comportamental. Uma proposta de estudo dessa verdade, para conhecimento dessa verdade, e depois disso, para a vivência dos seus preceitos. Para então chegarmos nessa libertação da nossa materialidade, para a transcendência da nossa personalidade humana, para nos entendermos melhor como espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiro dele e fazedores de coisas boas, de alegria. E não devemos, nesse processo, nos esquecer que todos os grandes pensadores e exemplificadores do bem e do amor foram e são enviados de Jesus a mostrar esta verdade que liberta da materialidade a todos aqueles que não se afeiçoaram à sua figura. Porque muitos de nós, encarnados ou não na face do nosso planeta, temos rusgas com Jesus. Muitos de nós foram machucados, tiveram suas famílias destruídas, em nome dele. E aí, equivocados ainda por não conhecermos, ainda temos rusgas. Então, sábio e amoroso, ele mandou outros, grandes pensadores, grandes exemplificadores do bem e do amor. Tudo isso para que todos nós tivéssemos acesso a essa mensagem que está espalhada na face do nosso planeta. Mas quando nós pegamos as histórias de Jesus, quando nós observamos suas ações, quando analisamos o contexto das suas curas, o contexto das suas falas, os colóquios que alguns espíritos nos trouxeram em livros que não ficaram registrados nos evangelhos, nós vamos perceber que tudo se refere, ou pode se referir, dependendo do nosso olhar, a como vivemos, a como agimos
ou reagimos às situações que nos chegam. Questões do dia a dia, de como somos. Se nos afinarmos ao olhar de aprendiz, se aprendermos a ter este olhar humilde daquele que quer aprender, nós vamos encontrar as nossas respostas nos textos, nas histórias, nos contextos, de tudo que ficou registrado, da passagem dele entre nós. Os judeus tinham um costume bastante interessante. Em momentos em que precisavam de orientação, eles abriam os textos antigos, deles as leis e os profetas, ao acaso. E ali eles tinham respostas profundas das suas dúvidas, das suas angústias, das suas dores. E como os judeus, nós, espíritas, também adotamos este costume. E também nos dispomos ao estudo sistemático dos seus ensinos, das suas falas, dos seus exemplos. E como eles, também encontramos as respostas nesses textos para as nossas dores, para as nossas angústias. Sejam eles procurados no momento mais trabalhoso da nossa emocionalidade, ao acaso, seja ele feito no momento destinado ao estudo sistemático das falas de Jesus. E desta forma, dessas duas formas, nós descobrimos, nós percebemos que a proposta de Jesus para nós é trabalhosa, é por vezes conflituosa. Não é uma coisa fácil para nós. Como ele mesmo asseverou no sermão apostólico, ele não veio trazer a paz, mas a espada. A mensagem, ela é geradora de conflitos internos, mas também de conflitos externos. Nos traz conflitos internos por nos propor grandes desafios de mudanças comportamentais. Sua mensagem, pautada no amor, necessita da vivência da humildade, necessita da vivência da caridade, na sua afeição da benevolência, da indulgência, do perdão. Isso tudo mexe com a nossa estrutura egóica. Não é tão simples assim para nós, na nossa faixa evolutiva. Então, é geradora de conflitos internos. E gera também conflitos externos, quando nós, encorajados, né, ao bem, à mudança, estamos lá firmes, né, na nossa conduta, aqueles que estão ao nosso redor não nos entendem. Isso acontece. Por vezes, não nos aceitam. Não aceitam a mudança. E geram conflitos. Às vezes familiares, no nosso trabalho, em agrupamentos outros sociais. A proposta é geradora de conflito. E o trabalho é profundo. Seguir Jesus dá trabalho, e é um trabalho profundo. No Sermão do Monte, que foi o primeiro dos discursos públicos de Jesus, lá nos escritos de Mateus, iniciando o capítulo 7, Jesus vem nos falar de um hábito bastante nocivo, mas muito comum ao nosso dia a dia, muito comum à sociedade atual. A gente percebe isso bastante, que é a falta de tolerância. Mas a falta de tolerância que nos leva a um julgamento e a uma condenação do outro no relacionamento interpessoal. Ele vem nos chamar atenção para isso.
Ele faz uma pergunta no sentido assim, por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu olho? Ele faz essa pergunta. Está lá no Evangelho. Estou falando com as minhas palavras. Mas está lá no Evangelho. Ele pergunta afirmando o que nós estamos fazendo. E isso faz com que a gente perceba o que a gente está fazendo. Então, é uma pergunta terapêutica. Ela faz com que a gente olhe para a nossa consciência e se aperceba. É uma pergunta consciencial. Sabe aquela fala amorosa que a gente tem de alguns familiares, daquele vovô querido, que fala assim, põe sentido no que você está fazendo, minha netinha. Põe sentido nisso. É isso que Jesus está fazendo conosco. Nesse hábito bem desagradável que todos nós temos, ele está dizendo isso, olha, põe sentido. Você está olhando só um cisquinho que tem no olho do outro, tendo uma trave enorme no teu olho, então, por que você está fazendo isso? Ele, então, se apega aqui, apenas a essa parte da fala dele, a ideia de que nós olhamos o erro cometido pelo outro, nos fixamos nisso e condenamos o outro, ignorando as causas que geraram aquele problema. É como se eu me tornasse o juiz do outro, mas em um julgamento arbitrário. Nós temos regras sociais, precisamos dela, nós temos os juízos. Lá dentro nós temos um juiz que vai fazer essa averiguação, mas o processo permite que aquele que está sendo avaliado, examinado, coloque suas falas, diga as causas que gerou tudo aquilo, fala se ele teve ou se ele não teve a intenção. Então, o julgamento na sociedade, nós temos isso bem estruturado, com todas as falhas de um planeta de prova e expiação em transição para um planeta de regeneração, mas nós, quando fazemos isso, fazemos um julgamento arbitrário. A gente olha o outro, aponta, fala, julga e já condena. A pergunta que Jesus nos fez, a pergunta nos leva a ter consciência do erro. Então ele diz, olha, tem uma trave aqui, você toma consciência disso. E aí eu sou levado a perceber o que em mim ainda produz esse erro, essa trave. O que ainda em mim produz essa trave, esse equívoco? E quando eu faço esse processo interno de entendimento, eu passo a ver as causas que geraram aquilo em mim e, naturalmente, eu vou desenvolvendo o sentimento de tolerância quando o outro passa pelo erro, passa pelo equívoco. É um processo natural, psicológico do ser humano. Jesus faz isso conosco. Ele nos permite isso quando faz essas perguntas. Nós precisamos estar abertos a ler, estudar, se colocar e receber as respostas que por intuição ou por inspiração nos chegam. Mas esse é o processo de não julgarmos arbitrariamente as pessoas, de fazermos com ela como nós fazemos com os nossos próprios erros. Essa é a proposta. O outro, ele é importante na minha vida. Por isso que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, o próximo como a mim mesmo remete a que eu entenda o que está se passando comigo, senão eu não vou conseguir amar o outro, não vou conseguir entender o outro, compreender, aceitar. É um processo interno que desemboca na tolerância, processo natural. A tolerância, às vezes, é entendida como aquela aceitação tácita
de todas as coisas, aquela condescendência, e não é nada disso. Nada disso. A tolerância é a compreensão do erro, é o entendimento, é a aceitação, é o perdão, é o carinho, é o respeito ao diferente. É essa disposição interna de aceitar modos de sentir diferente do meu modo de sentir. De aceitar modos de pensar e de agir diferentes do meu. Isso é tolerância. E como é que eu faço isso? A partir do momento que eu quero isso para mim também. A tolerância é uma atitude fundamental para que a gente possa viver em sociedade. Muitos filósofos falaram sobre isso, discutiram sobre isso. E olha o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade: a falta de tolerância. Nós estamos vendo isso à torta e à direita, em todos os momentos, todos os dias. A gente vê numa rede social, a gente vê num local ou em outro local, pessoas brigando, familiares se ofendendo, religiosos se atacando. Este é o ponto fundamental da convivência humana. Precisamos ter essa atenção. Precisamos buscar na fala de Jesus o processo interno que vamos fazer, que vamos entronizar. Essa é a proposta. Jesus foi bastante severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Lembremos dos fariseus, alguns doutores da lei, alguns escribas. Ele os chamava de hipócritas. O hipócrita é aquele que finge ter qualidades, virtudes que não tem. Mas os fariseus ainda, eles estudavam a lei, eles se colocavam a estudar, a esmiuçar, a entender, para colocar aquilo como fardo nas costas, nos ombros dos outros, na fala de Jesus. Fazem fardos pesados para colocar nos ombros dos outros, quando eles mesmos não operam essas mudanças interiormente. Jesus fala isso lá no capítulo 23 de Mateus. Então, ele foi severo com essa atitude e exemplificou profundamente a tolerância. Ele foi tolerante com a intransigência de Pedro, com a impaciência de Judas. Vamos lembrar, na última ceia, no último jantar, ele avisou: olha, tem alguém aqui que quer me entregar. Quando estava lá no Horto das Oliveiras, que Judas chega, ele faz outra pergunta terapêutica: amigo, a que vens? Impaciência de Judas, aquela vontade de resolver tudo rápido. Ele foi tolerante. A incredulidade de Tomé, a tirania no coração de Saulo, não de Paulo, de Saulo. A impetuosidade mal direcionada dos jovens João e Tiago. Tolerância. Jesus exemplificou a tolerância, e é claro, sempre ensinando, orientando, educando. Pedro, as pessoas erram mais por ignorância do que por maldade. Judas, a que vens? Ensinando, educando. Tolerar não é aplaudir o erro, não é não fazer nada, não é isso, não é essa complacência com o que está em desacordo com as leis divinas. É se posicionar, é ensinar, mas é fazer com carinho, com respeito, vendo no outro um irmão, reconhecendo que todos nós erramos, sem condenação, sem diminuição do valor do outro. O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Nossa!
Então não tenho que se diminuir nas pessoas, não tenho que se condenar. É entender e se posicionar. Joana de Ângeles coloca no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que a análise do erro é uma necessidade impostergável. Ela diz isso. Mas ela diz também que é examinar sem julgar. É examinar para auxiliar, para restabelecer, para reconstruir. E não para diminuir, afastar as pessoas. Por exemplo, dentro de uma casa espírita, quando nós temos um trabalhador que está tendo atitudes que não coadunam com os postulados da doutrina espírita, nós vamos sim conversar, mostrar o que a doutrina nos propõe, entender qual é o processo em que aquilo aconteceu. É desta forma. E assim nós vamos caminhando. E fora da doutrina espírita, às vezes nós estamos em um meio onde todos pensam diferente de nós. Às vezes, estamos em um meio onde todos pactuam com um determinado erro. E nós estamos lá. Então, que eu mantenha a minha postura, que eu mantenha a minha forma de pensar, minhas atitudes, explicando os meus porquês, mostrando onde está essa base geradora deste pensamento diferente ou dessas atitudes diferentes. Se desta forma eu consigo promover mudanças ou não, não tem problema. Mas é importante que eu mostre a forma cristã de se resolver as questões, mas que eu também respeite a forma diferente do outro pensar. Porque é o livre-arbítrio. E quem nos deu o livre-arbítrio foi Deus. Então, se ele me deu o livre-arbítrio e eu posso ser e pensar e fazer o que eu quero, o outro também pode. Tolerância. Claro, vamos lembrar que na faixa evolutiva que nós estamos, do nosso planeta, nós temos deficiências, limitações, imperfeições. E as leis morais da vida vão nos ensinar. A todos. Então, se hoje eu fico na postura do erro, mesmo todo mundo, mesmo as pessoas mais próximas, ou mesmo uma pessoa, ou mesmo na minha intuição, ou na inspiração que me chegue, eu vou responder à lei, como todos vão responder à lei. Então, nós não precisamos nos tornar juízes dos atos que dizem respeito ao próximo. Apenas a nós. Já é bastante trabalho. Já está de um bom tamanho. Mas nós vamos fazer isso. A lei, ela é colocada pelo nosso Pai, ela é promovedora da nossa ascensão, do nosso melhoramento moral, do nosso melhoramento emocional. Tá? E ainda, além disso, nós temos um outro fator. Joana de Ângeles, no mesmo livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vem trazer um outro ponto que elucida muito as nossas questões. As nossas, não a do outro. Eu vou fazer uma leitura, vamos ter uma visão literal do que ela fala. Ela coloca assim, olha, isso aqui está no capítulo Julgamentos. O livro, então, todo mundo já conhece, para quem não conhece, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vamos fazer uma leitura. Olha só, o julgamento, porém, insensato, arbitrário e contumaz, decorre da inferioridade do opositor. Então, quando nós estamos nesta postura, estamos embasados, não, assim, estamos envoltos
pela nossa inferioridade. Isso é Joana nos falando. Que apenas vê a própria imagem projetada e odeia. Então nós fazemos projeção. Aquilo está em mim, está no meu inconsciente, está me incomodando. Aí eu olho para o outro e odeio o outro, como forma de aquilo acabar em mim. Isso não acontece. Isso não acontece. Sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo. Não vai acabar isso. Não vai se libertar. Ferindo a outrem. É covarde e é cruel. Bom, então, de colocar à tona a nossa inferioridade, ela já vai para a covardia e para a crueldade. Então, precisamos mesmo nos avaliar, porque a coisa não é pouca. Então, é comum. E é muito possível que quando eu fico ali apontando um e outro, eu estou apontando no outro aquilo que há em mim. Projeção. Então, sem a tolerância, sem a compreensão, sem o perdão, não tem como a gente conviver. Não tem como a gente conviver com o outro e não tem como a gente conviver conosco. Nós vamos ficar nessa guerra interna. Não, a proposta é nos colocarmos conscientes das nossas dores, das nossas sombras, dos nossos desafios e pararmos de apontar os outros. E então, olhando para nós, tomando consciência disso tudo, termos esse amor de nos aceitarmos como somos e nos prepararmos para uma caminhada de melhoria e de mudança. Esse é o processo que os espíritos nos colocam. Joana de Ângeles fala sobre esse processo. Primeiro tomar consciência, depois se aceitar, se acolher, se entender e se colocar no trabalho de mudança. Esta forma de se ver, de se enxergar, esta forma de se viver consigo mesmo, ela reflete na sociedade, vai refletir em tolerância, e então a nossa convivência se torna melhor. Sem isso, não há uma convivência equilibrada na família, não conseguimos. Sem isso, não há uma convivência minimamente saudável no nosso trabalho, minimamente construtiva nos agrupamentos sociais, nos outros agrupamentos sociais aos quais a gente pertence. Não há. Não tem como haver. Essa é a proposta de Jesus para nós. É isso que ele vem nos dizer, nos colocar, de nos olharmos, de nos enxergarmos, de nos aceitarmos e de mudarmos. E junto com o outro, que está igual a nós. Planeta de prova e expiação, em transição para um planeta de regeneração. Somos, como dizem, farinha do mesmo saco, todos nós, juntos. E a proposta de Jesus é que a gente olhe o outro como irmão, nesse processo de trabalho interno. Trabalhar com Jesus não é fácil, então para o outro também não está fácil. Dá muito trabalho. Que ele, então, esteja ao nosso lado. Que ele nos fortaleça nessa caminhada, nesse andar mais moralizado, mais ético, que ele fortaleça o nosso coração no bem, a nossa vontade de nos tornarmos pessoas melhores. E agora, então, eu vou chamar o Estevão para voltar conosco. Olá, obrigado a você pela presença hoje. Dê seu like, ative o sininho.
para receber aviso das palestras e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Lance essa semente adiante. Agradeço a Marcela por hoje e a convido para a oração final. Então vamos orar. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor de tudo que existe, Senhor das estrelas e dos planetas, Senhor dos nossos corações. Nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida, por esta vida tão bem cuidada por Jesus. Agradecer a companhia dos amigos espirituais, dos amigos físicos. Agradecer, Pai, a presença do Espiritismo no nosso caminho, como luz, a iluminar, a orientar cada um de nós. Agradecer, Pai, a nossa casa espírita, que nos permite reflexões tão profundas acerca de nós mesmos. Agradecer, Pai, as dificuldades que ora passamos na certeza que vão nos tornar seres melhores. Agradecer, Pai, a tua presença junto a cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Boa noite.